Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando a respeito da liderança e gestão de equipes. Então pegue lá no seu material, Jacad, na plataforma, para a gente poder acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Então, continuando. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho a respeito do tipo de líder autoritário. Lembra lá que nós dissemos que não importa de que jeito essa tarefa deve ser feita, mas deve ser feita. Esse tipo de líder autoritário é aquele que dita as regras, não importando, muitas vezes até a sua própria opinião. É para fazer e pronto, né? E aí qual é a vantagem de um líder autoritário? Pessoal, a gente às vezes fala que nosso líder autoritário é difícil de conseguir manter a equipe, porque não é bem aceito. Olha só, tem sim as suas vantagens, sabe? Um líder autoritário, ele vem para um grupo, por exemplo, que é meio frouxo para fazer a sua tarefa. Um grupo que tem dificuldade em executar a sua tarefa, então precisa de um líder bem pulso firme. Ditando é 8 ou 80, aquele que dita a regra em cima, é isso para ser feito e pronto. Então esse líder autoritário tem sim as suas vantagens, tá? Então para um grupo que precisa de um pulso mais firme, o líder autoritário ele é excelente nesse momento, excelente, certo? Vamos então para um próximo líder, o nosso líder liberal, laissez-faire, diz que chama assim, né, em francês, laissez-faire, que é um tipo de líder que ele é liberal, onde nesse grupo que ele lidera, ele deixa que as pessoas fiquem livres para poder escolher de que maneira vão executar, essas pessoas vão executar essa tarefa, de que maneira esse grupo vai se organizar para que essa tarefa seja executada. Então é um tipo de líder onde ele coloca o grupo de maneira tranquila, de maneira de liberdade, dizemos assim, um grupo onde ele tem a liberdade de tomar as suas próprias decisões. E esse tipo de líder tem vantagem ou não? O líder liberal, não, acho que não vai ter vantagem. Ou não, o líder liberal é bacana. Gente, tudo que é demais sobra, né? Como nós sempre dissemos aqui na psicologia. O líder liberal tem sim as suas vantagens, com certeza. Quando ele tem um grupo maduro, veja lá, um grupo maduro, um grupo que sabe tomar boas decisões, um grupo onde ele sabe de fato que essa maturidade pode chegar a uma boa execução de tarefa, tranquilamente ele pode ser esse tipo de líder laissez-faire, esse tipo de líder liberal. Onde se tem um grupo que sabe se a maturidade, a consistência dele, é o tipo de líder que pode ficar mais tranquilo ditar as ordens, as regras. A desvantagem desse tipo de líder é o quê? O grupo de liderados dele. Como esse grupo responde às tarefas ou às demandas da empresa. Se é um grupo muito frouxo, um grupo, vamos ver, um grupo mais assim, sabe? Então esse tipo de líder não funciona num grupo como esse, tá? Então um líder onde ele é liberal, ele deve saber que tipo de grupo ele deve ser liberal. Então, por isso a importância que dissemos lá na aula anterior. O líder, ele é treinado ou ele nasce com características de liderança? Então, observa-se sempre o seu grupo de liderados. De acordo com a característica desse grupo, aí sim, nós vamos pensar como eu posso executar o meu papel de líder, tá? Então, só o cuidado desse tipo de líder liberal, que muitas pessoas, como eu disse, quando não se tem a maturidade organizacional, a maturidade de relações interpessoais, pode confundir as coisas. Um líder liberal nem sempre vai ser aquele seu amigo, colega que vai te chamar para depois do trabalho. Às vezes esse líder liberal, ele é liberal justamente porque o grupo tem essa maturidade de tomar decisões, certo? Então, cuidado sempre. Vamos pensar nos nossos níveis hierárquicos. É sim necessária a maneira de saber tratar o outro, as nossas relações interpessoais, saber o nível de hierarquia. Hierarquia, pessoal, deve sim ser respeitada, independente se você é amigo do líder ou não, se você é parente, se você é coleguinha, se você é independente. É necessária. É necessário o respeito, é necessário compreender realmente essa linha, certo?
Então fica atento lá, hein? É amigo do líder, mas cuidado, não vamos confundir as coisas, certo? Existe também, pessoal, o líder democrático. O que é isso? Tem ideia? Um segundinho para você pensar. O líder democrático é aquele que capta ou que recolhe as ideias e as opiniões dos seus colegas, tá? Dos seus colegas ali de trabalho, dos seus liderados. Então, se nós temos um líder onde ele tem um grupo para tomar conta dele, né? Para ditar as regras, para combinar como eles vão fazer as coisas juntos. Então, esse líder democrático, ele ouve a opinião desses liderados, tá? Então, o grupo é importante para a tomada de decisão. O grupo interfere diretamente nesse líder, como ele vai tomar as decisões. Ou seja, todos participam das decisões. Esse é o líder democrático. Qual que é a vantagem ou desvantagem? Será que tem desvantagem um líder desse? Olha só, é importante sempre, pessoal, vamos dizer sempre sobre a característica desse grupo de liderados, tá? Então, o objetivo, o fator importante é o objetivo final. Para que esse grupo existe? Qual é a tarefa que esse grupo deve cumprir? Então, a partir disso, por que esse líder democrático vale a pena? Porque ele junta as pecinhas do quebra-cabeça. Cada coleguinha ou cada liderado é uma peça importante desse quebra-cabeça a ser montado. A dificuldade a desvantagem do líder democrático é justamente quando ele tem a dificuldade em juntar essas pecinhas. E quando esse grupo de liderados tem a dificuldade nessa maturidade de relações interpessoais e imaturidade ou a dificuldade em saber executar as tarefas, tá? Então, no fim das contas, veja lá o nosso próximo slide. Nós temos ali o chefe em cima da empresa e ditando, empurrando, dando dedo. Vamos, gente, vai lá, vai lá. O líder, veja a diferença. O líder, ele vai junto, né? Então, tem pessoas, tem tipos de liderança que são muito chefias. Não estou aqui para criticar, estou aqui para dizer o que os coleguinhas disseram. Lipschitz, por exemplo, quando ele definiu esses tipos de características de líder. Então veja, existe o chefe e existe o líder. Existem várias teorias ou vários autores que definem isso de uma maneira onde líder e chefe é a mesma coisa, mas para esses nossos teóricos como Lipschitz, ele diz que o chefe dá as ordens. O líder, ele ajuda a executar, certo? Então, independente aí da sua característica, se você é líder ou se você é liderado, verifica lá como que é essa liderança, né? Esse nível de hierarquia, como que seu grupo é liderado, como você analisa o seu chefe ou o seu líder, certo? E aí é importante, entrando agora no assunto sobre motivação. Quem é que tem que motivar o colaborador? O dono da empresa, o líder, os próprios colegas? Quem é aí que motiva? Então, pensando em um líder, todos nós, falamos na primeira aula, todos nós, enquanto grupo social, nós temos aí uma situação natural de escolher, né? De escolher um líder. O grupo naturalmente escolhe o líder, ou ele escolhe ou esse líder aparece, né? Então, pensando em motivação dessa equipe, você enquanto líder ou liderado, observe lá no seu grupo. Essa motivação ela tem por objetivo aprimorar, impulsionar a produtividade do colaborador, seja do colaborador individual, seja de um grupo, desse grupo como um todo. Então, a aprendizagem, pessoal, ela é cooperativa. Então, se cada um colaborar de alguma maneira, esse grupo todo pode compreender como deve ser feita ou executada melhor uma tarefa, certo? Então, através de atividades criativas, através da cooperação, esses grupos podem funcionar de maneira muito melhor, de maneira de executar essas tarefas com maior eficiência e eficácia, certo? Então, sempre quem for líder aí, ou observa ali, como eu disse, o seu líder, o reconhecimento faz o sucesso.
o parabéns, o feedback, o muito obrigado, por parte do líder é extremamente motivador. Nós estudamos isso numa matéria específica, né, sobre gestão, motivação de equipes. Então, sempre, enquanto líder, motiva, parabeniza, pontue o lado assertivo do colaborador. Então, o registro dos acertos também desse colaborador, registrar realmente. O João, no dia 5, fez isso, fez essa tarefa e foi muito bem rentável, foi muito bem recebida. No dia 15, o João fez, pontue, o João fez tal atividade que foi vantajosa. O grupo participou bem, rendeu para a empresa. Rende para a empresa, rende para ele. Essa é a ideia, né? Então, sempre pontuar, certo? Começar a realizar as tarefas, sempre pelas coisas mais fáceis, até atingir os níveis seguintes. Por quê? É uma constante. Nós começamos ali pelo primeiro degrau, ninguém pula do chão para o quinto degrau, né? Ou pula, né? Então, de alguma maneira, sempre para motivar o seu grupo, olha lá, para motivar o seu grupo, sempre os passinhos de formiguinha, sempre pelas tarefas mais fáceis para até chegar àquela mais difícil. Por quê? Se você joga ali para o seu liderado uma atividade muito difícil, uma tarefa muito difícil de ser executada, como é que vai estar o nível de satisfação, de alegria, de sentimento positivo dele em relação a ele mesmo, de que ele vai conseguir fazer a próxima tarefa? Então, muitas vezes, quando nós colocamos uma atividade muito difícil de ser executada, já de início, então a tendência é baixar a motivação. Então, por isso que é um processo gradual. Ninguém nasceu sabendo correr. Nós nascemos, nos arrastamos, engateamos, ficamos em pé, caímos alguns tombos, caminhamos para depois poder correr. Então é a mesma coisa. Por mais que pareça óbvio, muitas vezes a gente não pensa na obviedade das coisas, né? Então sempre uma tarefa, quando formos colocar uma tarefa para esse liderado cumprir, lembre-se, quanto mais significativa essa tarefa for para esse liderado, maior a motivação intrínseca ou interna, quanto mais identificado com a tarefa que aquele colaborador tiver, quanto mais identificado ele estiver, maior o fator motivacional. Tá? Então, por que nós nos interessamos por aquilo que tem a ver conosco? Tem tarefas que a gente tem dificuldade de executar, porque não tem muito a ver conosco. Algumas eu sou obrigada, vou lá e faço. Mas aquelas que eu tenho facilidade, aquelas que eu tenho afinidade, eu faço com muito mais tranquilidade, não é mesmo? Então fique atento. Então esse nível de estimulação do sujeito deve ser dosado. Por quê? Observe-se lá. Se fica jogando função, jogando tarefa, jogando coisas para esse colaborador, para esse liderado fazer, e colocando muita coisa, muita tarefa para ele executar, uma em seguida da outra, muita pressão de tarefas a serem executadas, o que pode acontecer? Gerar um nível muito alto de ansiedade. Tem algumas empresas, aqui não estou para criticar, estou para falar a respeito do fator motivacional. Algumas empresas, elas trabalham com metas de venda. É claro, a empresa precisa vender para manter também o colaborador, né? Não vamos ser hipócritas, né? Então, para que eu mantenha o meu emprego, eu preciso gerar lucro para a empresa. Senão, se eu gerar despesa, então não tem por que eu estar naquele lugar, naquela função. Então, algumas empresas utilizam-se de alguma maneira, sabe-se lá como é que eles colocam isso, mas algumas empresas utilizam-se de fator de meta de venda muito alta, muito alta, muito alta e muito alta, cada vez de uma maneira, digo até mesmo exagerada. Uma coisa é aumentar a meta, que é necessário para a empresa. Outra coisa é aumentar de uma maneira desenfreada. Muita gente adoece. E digo aqui entre nós, entre parênteses, eu já atendi muita gente que trabalha em empresas onde elas têm uma meta muito alta e de um mês para outro dobram, triplicam de uma maneira muito grande. E aí o fator de excesso ou essa ansiedade e outras patologias emocionais, as pessoas vêm para o consultório extremamente ansiosas por conta disso. Então é importante a gente estar atento também ao que nós exigimos dos nossos liderados. E lembre-se, atrás de cada líder existe alguém que pediu para que ele executasse ou
solicitasse essa tarefa para o grupo de liderados. Então, a importância de se ver toda a esfera global dessa situação, tá? Desse grupo de pessoas, dessa organização. Então, sempre é importante olhar as metas da empresa, certo? Quais as metas da empresa, o que é que está solicitando para esse líder solicitar para o liderado. Importante isso. Então, o líder, ele pode dar essa autonomia para esse grupo, ele pode dar essa chance da pessoa ter criatividade, a chance da pessoa ousar, mas como é que ele vai dar toda essa chance? Através do clima e cultura, principalmente, que nós já dissemos lá no primeiro semestre. Cultura organizacional, como é que essa empresa organiza toda a sua esfera emocional, ou como que essa empresa ela organiza aquilo que pode e aquilo que não pode. O que é bacana, o que é que tem a ver com a filosofia de vida, de existência dessa empresa. E aí, consequentemente, isso vai refletir nos funcionários. Então é importante estarmos de olho sobre como é que essa cultura organizacional ela interfere direta e indiretamente no nosso colaborador. Pensando aqui hoje, dizendo a respeito dos nossos líderes e liderados, que o liderado vem na nossa próxima aula, tá? Nós vamos falar sobre os liderados na nossa próxima aula, então aproveite lá no nosso sistema, em atividades extra classe, tem uma atividade para você ganhar um pontinho, tá? Se você fizer, para te ajudar na somatória da nossa nota bimestral, da nossa média. Tá bom? Qualquer dúvida me chame, estou à disposição. E ótima noite para vocês, ótimo dia para quem está assistindo de dia, durante o dia a nossa aula. E estou à disposição. Um beijo e até mais!